Medicina preventiva e informativa do programa Mafalda Mulher, falando sobre cardiologia. O nosso convidado, Dr. Antônio Nechar Júnior. Boa tarde, doutor Nechar. Boa tarde, Mafalda. É um prazer estar aqui. Doutor Nechar, uma telespectadora, ela quer saber o seguinte. Ela já ouviu falar muito em entrevistas no programa, por médicos, que a gente tem dois tipos de colesterol. O colesterol bom e o colesterol ruim. E que o colesterol é um grande fator desencadeante para o entupimento das coronárias. Ela gostaria de saber o que é o colesterol bom, o que é o colesterol ruim e qual é a taxa normal, o que se deve fazer para realmente não ter complicação coronariana. Bem, Mafalda, o colesterol, hoje, atualmente, a gente está cada vez mais rígido em relação ao controle desta gordura, né, que existe na circulação. O colesterol, ele tem uma taxa em que ele até este ponto ele é normal na circulação, né? Ele é necessário em todo o organismo até essa taxa. Então nós consideramos até 200 o máximo de colesterol aceitável atualmente, normal, tá? Acontece que atualmente nós estamos, quando pedimos a dosagem do colesterol, nós pedimos o colesterol fracionado, né? Isto é, pedimos a fração HDL, né, e a fração do LDL. São duas frações da lipoproteína, são lipoproteínas, né, que uma delas é o chamado bom colesterol, né, que é o HDL. Né? Então, este bom colesterol é uma lipoproteína que protege, vamos dizer assim, a parede do vaso, né, impedindo que o colesterol se deposite na placa, que deposite na parede, formando a placa de aterosclerose que vai provocar o entupimento. E o LDL é o mau colesterol, é o vilão, tá certo? É uma outra lipoproteína que conduz as moléculas de gordura de uma forma que elas depositam na parede da artéria, favorecendo o entupimento. Então a gente valoriza esses parâmetros hoje, né? O colesterol total, no máximo até 200, e as frações do HDL. Então é interessante, é importante que o HDL esteja alto e o LDL baixo. Esse é o ideal. Então, para você manter essas taxas assim equilibradas, quer dizer, um HDL alto e um LDL baixo, você tem que favorecer o seu organismo, quer dizer, oferecer condições para o organismo queimar as gorduras que não são boas, fazendo exercícios, né? Cuidado com a alimentação, né? Evitando gorduras animais, a gordura animal de todo tipo, dando preferência para vegetais, carne magra, carne branca, né? Evitando o fumo, o excesso de sal, né? E essas coisas que a gente orienta, numa forma geral, para evitar a aterosclerose. Quando você coloca aí exercício físico, o exercício físico, a caminhada estaria enquadrada no exercício físico, doutor Nechar? Sem dúvida. A caminhada hoje é um exercício que a gente realmente tem uma preferência. A cardiologia dá uma preferência para esse tipo de exercício, porque ele favorece um condicionamento gradativo, lento, né, Mafalda? Favorece a queima dessas gorduras, né, sem que você force articulações, sem que você se exponha a traumas, né, e dá tempo, vamos dizer assim, do seu sistema cardiovascular se adaptar, né, e é agradável, né, e muito bom. A gente tem orientado muito esse tipo de prática. Agora, a partir do momento em que a pessoa vai fazer o seu check-up, o aconselhamento que você dá é que a gente anualmente faça uma avaliação com o cardiologista? Olha, é o seguinte, isso depende do paciente, quer dizer, se há já um fator de risco, se é um paciente que é sabidamente fumante, obeso, sedentário, né, e que tem um fator genético, hereditário atrás, quer dizer, ele tem antecedentes familiares de problemas de infarto na família, de hipertensão. Então, esse paciente é um paciente que a gente precisa realmente vê-lo no mínimo 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, para fazer a dosagem dessas gorduras no sangue, para ver a pressão arterial, para fazer um eletrocardiograma, para ver como é que esse paciente está e orientando, né, para fazer o trabalho preventivo em cima disso, né? Orientar ele a sair do sedentarismo, a parar o cigarro, a equilibrar a sua alimentação, né? Eu acho que a medicina preventiva é mais válida do que a curativa. A medicina preventiva é mais barata, mais eficiente,
e cura e dá certo, E o resultado? previnem, sem dúvida. A medicina curativa nem sempre a gente consegue um sucesso adequado, né? O que é arritmia cardíaca, doutor Nechá? Bem, Mafalda, a arritmia, ela é toda aquela falha do funcionamento rítmico do coração, né? O coração ele tem um sistema elétrico que mantém o ritmo do coração, certo? E quando isso falha, quando esse sistema falha, essa condução elétrica falha, provoca batimentos desencontrados, vamos dizer assim, e isso a gente chama de arritmia, né? No modo genérico, a arritmia é isso, é todo o evento cardíaco, toda a batida, que não é encontrado no tempo natural. Qual seria o exame ou o equipamento que melhor detectaria a arritmia num paciente? Mafalda, hoje nós dispomos de métodos gráficos, vamos dizer assim, de eletrocardiografia, que a gente chama de dinâmica, que é um eletrocardiograma, como o do consultório, só que é um eletro gravado em 24 horas. Um eletro sequente, contínuo, e que possibilita ao cardiologista fazer uma análise bem detalhada dessas arritmias quando elas ocorrem. Então, com este método você consegue detectar arritmias que você talvez no consultório não conseguisse. Até na hora do Certo? sono? Na hora do sono, principalmente, existem arritmias que só incidem durante o sono, né? Então, você pode estudar essas arritmias, o momento em que elas ocorrem, como elas ocorrem, e a partir daí o clínico tem a condição de raciocinar em cima da droga que ele vai dar. Qual tipo de droga, qual o motivo dessa arritmia também.